Beleza. Pode compartilhar, Cássio, sem problemas. Tá bom, um minutinho só. Tá. Bom, só para registrar que a gente está gravando o coworking especial de quinta-feira com o Cássio Calegaro ajudando a gente com dúvidas de última hora de imposto de renda. Ah, sim. Vamos lá, eu só estou vendo aqui um último código que vou tentar fazer uma coisa bem prática, é, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela e mostrar dentro do sistema da Receita Federal para deixar mais familiar na hora que vocês forem fazer. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, share desktop, né? Vocês estão vendo já minha tela? Sim. Ótimo. Então, onde que é isso? Vou colocar aqui para o cantinho. Pode clicar lá em cima no present. Esse. Isso. Então, vamos pensar primeiro, vamos ver primeiras obrigações relacionadas ao CNPJ que os MEIs têm. Então, todo o CNPJ do MEI tem as obrigações que não são muitas. Tem a declaração anual e também tem a declaração mensal. A declaração anual ela é importante, ela é imprescindível. A mensal é nice to have, é importante ter. E se você consegue fazer mensalmente na hora de fazer a declaração anual, basicamente você consolida aquela informação que você já tem. E também é muito importante você declarar, você considerar no MEI, como ele não é obrigado a emitir a nota fiscal, só emite a nota fiscal quem pede ou quem tem vontade, mas basicamente o que o governo entende é que todo mundo que tem renda e que tem MEI, se essa renda for relacionada às atividades do MEI, então ela deve ser declarada independentemente de emissão de nota. E aí reside outra questão. Mas vamos supor que o meu MEI seja sei lá, de conserto de computadores, tá? Tem um MEI com uma atividade dessa. Mas você foi lá, sabe fazer campanha no Google e ajudou uma pessoa e recebeu por esse serviço. Como você não tem um MEI de marketing, por exemplo, você receberia esse dinheiro como autônomo, o que é muito ruim, porque a tributação sobre o autônomo é muito grande. Então, é muito importante. Veja se as atividades do seu mês estão adequadas para aquilo que você faz e mesmo você recebendo sem nota fiscal, declara esses valores lá para o portal do governo. E aí, claro, que fica atento aos limites mensais e anuais que o MEI tem. Então, o ano é de 81 mil, só que não é uma pessoa que abre no meio do ano, não tem os mesmos 81 mil. Então, tem que o mensal que o MEI tem que ficar atento é R$ 6.750. Importante também anualmente dar uma olhada, vou passar os links no próximo slide, dar uma olhada se você deixou para trás alguma guia sem pagar, então roda todos os anos, desde que você abriu o MEI, para ver se não faltou nada. Tá? Bom, esses links são alguns links úteis que você pode gerar as guias do MEI nesse primeiro link. Para fazer as declarações, para fazer a declaração anual do MEI, tem esse outro link que eu passo, esse material depois eu compartilho com vocês. A declaração anual do MEI, ela entrega em atraso, ela gera multa, então melhor não deixar isso acontecer. E, inclusive, quem já deu baixa do MEI por algum motivo, tinha um MEI, fechei, abri outro, entra lá e faz a sua declaração também do MEI fechado. Tá? É importante isso. Agora vamos ter alguma dúvida, né, nesse começo da conversa, pessoal? Porque agora eu vou entrar mais na parte do imposto de renda mesmo. Eu tenho. Você acabou de falar sobre o MEI fechado. Quem tem um MEI fechado, mas você diz quando ele é fechado no meio do ano, tipo, se eu fechei ele em 2018... Isso. Não, minto. Se eu fechei em 2017, fechou em 2018, não tem problema nenhum. 2019 ele já morreu, então, é isso?
Ou não? E se você fechou ele em 2017, em Ah, 2018 você tinha que ter feito a declaração anual referente a 2017, daquele mês uhum, fechado. Tá? uhum. Então, em 2017, se você fechou o MEI, vamos supor que em janeiro, não em qualquer mês de 2018, Eu tenho que fazer em tem que 2019 fazer agora em 2019. para fechar Aí, a conta. exatamente, Tá. exatamente. Aí o que eu tô falando é o seguinte, que a gente vê acontecer. Às vezes a pessoa tem um MEI, lá em janeiro, fevereiro, sei lá, começo do ano, aí encerrou o MEI, fechou a empresa. Aí a pessoa esqueceu desse assunto. No ano seguinte, tem que lembrar que tem esse MEI e fazer a declaração anual dele. O que acontece fechou o MEI, no mês seguinte ou alguns meses depois, ela foi chamada para fazer um trabalho. E aí precisa de um novo MEI. Então ela abre um novo MEI e aí então no ano seguinte ela precisa fazer a declaração anual desses 2 meses. Beleza. Beleza? Tá bom. Beleza. Alguma outra dúvida? Acho que não, né? Uma dúvida. Eu Então tenho vamos uma lá. dúvida que é o seguinte. O Werther quer Oi? fazer? Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Falar, acho que é o canhoto, ou não, que tem que pagar todo mês. É o DAS. O DAS. Das, que tem? Aquele de 60 e poucos reais. Isso. É isso, Isso. né? Qual é a dúvida que eu não ouvi? Não, tem uma taxa que é 60 e poucos reais. Porque eu sou, por exemplo, MEI é isento, né? De imposto, de nota. MEI isento, MEI é o seguinte, não é que ele é isento de emissão de nota. Ele pode ou não emitir, Sim. tá? Ele não é obrigado. Agora, se uma empresa te contrata e ela fala, me dá a sua nota fiscal, você é obrigado a emitir, porque eles te pediram. O que eu Sim. estou falando vamos supor que você preste um serviço relacionado à sua atividade como MEI, e que a pessoa que tomou o serviço de você, que te contratou, que ele não exige a nota fiscal. Ou até alguns casos o cara pede, por favor, não emite a nota. Vamos supor que o cara tem um caixa 2 dele, tá? Também não é legal isso ele ter. Mas vamos supor que ele fala assim, não quero que você emita a nota. Mas você recebeu o dinheiro. Então, perante a Receita Federal vai olhar para esse cara, se ele faz caixa 2, é problema dele. O seu problema é que você teve uma renda e você precisa declarar essa renda. Se você emitiu nota ou não, não importa para a Receita Federal. O MEI não é obrigado, mas ele não emitindo uma nota e ele recebendo, ele precisa declarar que ele recebeu. Uhum. Tá? Então, lá no campo de recebimento de receita que aparece no portal do empreendedor, você vai somar os valores das suas notas e também os valores que você recebeu sem nota. Entendi. Entendeu? E os dois juntos consolidam os limites de recebimento do MEI mensal e anual. Oi? Que é 81 mil. Então, de novo, eu lembro, se uma pessoa abrir uma MEI em novembro, ela não pode faturar 81. Não, do ano Só inteiro. pensar, Né? isso, o ano inteiro é 81. O mensal é 6.750. Então, já vi gente abrindo a MEI em janeiro, fechando em abril, achando que nesse período podia emitir 81. Agora, tem também gente que começou o ano já com a MEI aberta, já emitiu 60, 70 mil logo no começo do ano, mas passou o resto do ano sem emitir nada. Tudo bem. Então, no final do ano, ela vai ter. O importante é olhar o mês a mês, mas também o ano a ano. O que fecha o proporcional, né? O que fecha proporcional. Então, se você emitiu muita nota no começo do ano, no final do ano você vai ter que segurar a mão, né? Mas se você recebeu muito dinheiro sem emissão de nota, você tem que declarar. Então, você tem que a emissão da nota não é a única forma de comprovar que teve rendimento. Por exemplo, o governo, tudo que transita na sua conta corrente, o governo sabe. A não ser que você tenha recebido em dinheiro, entendeu? Aí o governo não sabe. Eu sei. O governo adora dinheiro. Adora, adora. Enfim, então, importante ficar o conceito de que tudo que você recebe pela atividade que você desempenha
com ou sem nota, tem que ser declarado como receita, como recebimento. Fechou? Agora, pensando agora no imposto de renda, alguma outra dúvida, pessoal, sobre esse ponto? Tipo, quem faria isso, mais ou menos? Uma pessoa mesmo pode fazer isso? Isso o quê? O próprio imposto de renda, isso é fácil? Do O MEI? imposto de renda da pessoa física? Não, do MEI mesmo. Então, a sua declaração anual do MEI, qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer, ela é tranquila. Você entra no portal do empreendedor, num daqueles links lá que eu coloquei aqui na outra página, declaração anual do MEI. Vamos ver se... aqui precisa entrar aqui no link. Deixa eu sair aqui do modo de apresentação. Tranquilo. Eu não tenho um CNPJ de MEI aqui, mas... Não é super complicado. Você coloca o CNPJ, coloca os caracteres, você vai cair num lugar onde você seleciona o ano para fazer a declaração. Alguém quer disponibilizar o CNPJ para a gente entrar aqui? Deixa eu ver o meu aqui. Deixa eu dar uma olhada. Só lembrar aqui, porque às vezes eu esqueço. Só pode fazer essa declaração por esse link ou aquele programa da Receita Federal faz também? Programa da Receita Federal. Aquele que faz a declaração de pessoa física normal. Não, aquele de pessoa física, entende? Esse é de pessoa jurídica. Então, por esse link aí, então, é o mais indicado. Gente, esse é o único, gente. Isso é uma confusão grande, tá? MEI é um CNPJ, ele é outra pessoa. Isso. É uma pessoa e o CNPJ é outra. Eu vou mandar aqui no chat aí o meu CNPJ de MEI. Eu mandei aí no chat. Tomara que não dê nada, que eu não tenha nada errado aí. Senão vai ficar burro, gravado. Gravado e compartilhado. Viralizado. E aí corta lá e bota. Onde que fecha? Eu cheguei a entrar aí, mas achei meio que, tipo, no tempo, achei meio que... Não sei se não tinha que subir as notas. Entra lá, ó. Tipo de declaração. Aqui aparece um de 2015. Tá? Aí você dá um continuar. Esse é um MEI que foi fechado? Não, ele tá aberto, só que é o seguinte, esses anos eu não paguei, não tive renda no MEI acima de 20 mil. O que isso quer dizer? Tipo, você Mas só você pagou as guias? seguinte, né? Praticamente não usei ele. Mas você pagou as guias, ô Werther? Às vezes eu esquecia de alguma, eu tava algumas lá sem... É porque, pelo que eu me parecendo entendi... que você tem algum problema nesse MEI, tá? Caramba, então... Tá aqui. Fudeu. É bom passar esse link aqui também, já consegue consultar se está tudo certo. Ah, sim. Aqui aparentemente não está com problema. Então, você deve ter feito já a declaração anual, então, porque ela não está disponível para fazer. Retificadora? Talvez o contador tenha feito, pode ter sido isso. Pode ser, mas essa de 2015 aqui não está... ela aparentemente não está feita, tá? Então, selecionando o ano, você tem que colocar o total da receita bruta, tudo que você recebeu aqui, do seu serviço. No caso da maioria de vocês é serviço. Aqui, somente se a pessoa teve comércio, indústria, transporte de pessoas, intermunicipal, interestadual, enfim, aí você coloca alguma coisa aqui. Mas a maioria das pessoas usa esse primeiro campo. Coloca o total de serviço aqui do ano, fala se teve empregado, sim ou não. A maioria de vocês também vai ser não, e aí dá um continuar. E aí vai seguir os passos até entregar a declaração. Tá ok? Então, depois dá uma olhada aqui no seu MEI, mas eu acho que aqui deveria aparecer a opção de retificadora. Interessante isso.
Tenta dar uma sacada o que aconteceu. É porque eu abri ele em 2014. Ou foi 2013, uma coisa assim. Enfim, dá uma olhada lá. Tá? A retificadora deveria aparecer. Alguma questão tem. Porque ele ainda aparece como optante do CIMEI, desde 2015, tá aqui, ó. Que você tem essa empresa. Tá? Uhum. Então, vamos voltar lá para o nosso... Talvez eu até vá na Receita Federal e melhor lá, eu vejo o que tem, se tem algum problema. Se você tem um contador, teoricamente, ele deveria responder isso, né? Não, eu tenho contador da minha outra empresa. Tá, entendi. Da Só outra... Você é sócio de duas empresas? Meio eu sou sozinho e, né, meia só. Mas outra empresa eu tenho sócio. Você tá numa brecha da Matrix, sabia? Quem tem MEI não pode ter outra empresa. Só se tiver sócio. Não. Quem tem MEI não pode ter nenhuma outra empresa. Sério? Você tá numa brecha, como o seu MEI é antigo, você tá lá numa brecha da Matrix. Talvez seja por isso que está aparecendo esse problema, não? Pode ser. Isso é errado? Não simplesmente não pode, entendeu? É um pré-requisito do MEI. É isso que eu ia perguntar, porque teoricamente, olhando isso e o Cássio falando, é verdade. Quem tem um MEI, você não pode ter empresa. Se você tem empresa, você não pode ter um MEI no seu CNPJ. Isso. Pode ser isso, sabia? Talvez seja isso, hein? Dá uma olhada com o cara que cuida do seu outro CNPJ, tá? É porque ele me pediu, tipo, alguns dados que foi o quanto eu tive de lucro no ano passado, essas coisas do ano passado, do MEI, né? Para declarar tudo junto. Para declarar assim, porque a gente vai mudar de simples, acho que alguma conta simples nacional lá para pagar menos impostos na empresa mesmo. Tá. Aí talvez seja isso. Cara, complicado. Senta e conversa com ele. Esse é um ponto importante para você, tá? Não deixa isso passar muito, não. Uhum. É uma coisa que, assim, tem que resolver e tem que ser resolvido. Não deixa passar. Beleza, Werther? Beleza, valeu. Mas eu acho que também eu preciso pagar umas 2 guias do ano passado, que tipo, eu esqueci, e eu não consigo pagar agora. Pode ser isso também. Não sei. Aí talvez em geral é quando a dívida é maior, daí fica bloqueando as coisas. Mas tipo, eu consigo maior e de mais longo prazo, tá? Uhum. Agora, Cássio, perguntando uma coisa. Para eu declarar, para eu entrar na declaração do MEI, eu tenho que estar com todas as guias quitadas, certo ou não? Não. Não necessariamente? Não. Tá, beleza. Tá, porque uma coisa é dívida de pagamento de guia, outra coisa é obrigação de declaração anual. Tá. Você não pagando as guias é um problema. Existe uma dívida. Bola de neve. Exatamente. E gera multa e juros. E também, se você um dia, por exemplo, precisar da assistência do INSS, você não conta com ela, né? Você tem que estar tudo certinho, tudo quitado. Tá. Então, por exemplo, na época que a minha esposa engravidou, ela era MEI e ela teve 4 meses de recebimento de auxílio maternidade, né? Salário maternidade. Mas estava tudo certinho, estava tudo quitado. Tá? Beleza. Vamos lá. Qualquer pessoa física, quando que ela está isenta de apresentação da declaração do imposto de renda? Os isentos é quem satisfizer todos esses requisitos que a Receita Federal coloca, todinhos. Se um deles não tiver satisfeito, tem que declarar. E aí tem que declarar tudo também. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70 tem que declarar. Ah, mas o MEI, já vou entrar nesse ponto e vou mostrar como calculo. Quem recebeu rendimento isento acima de 40 mil, ou seja, caderneta de poupança, lucro líquido de empresa, recebeu aluguel vindo, que estava, aluguel não, se você tem investimento LCI ou LCA no banco, tá? Que são rendimentos isentos, se a totalização, se o total deles
for acima de 40 mil no ano, precisa declarar. Quem tem patrimônio acima de 300 mil, mas eu ganhei uma herança. Não fui eu que comprei, não fui eu que adquiri. Tá no teu nome, é uma herança, juntando o que você tem, juntando com a herança, supera 300 mil, tem que declarar. Teve qualquer ganho de capital. Eu tinha um imóvel, eu vendi, mas outras pessoas acabam, eu vou comprar umas ações da Vale, umas ações da Petro, enfim. Comprou uma ação, tem que declarar. Tá na Bolsa de Valores, tem que declarar. Comprou, mas foram só 100 açõezinhas, foi muito pouco, tem que declarar, tá? Quem optou por venda de imóvel com isenção de imposto de renda, porque tem aquela questão do único imóvel e que se você vender, ele mesmo havendo lucro, se você utilizar o dinheiro para adquirir outro imóvel, também único imóvel próprio, não precisa pagar esse ganho de capital, também tem que declarar. Ok? Que aí você precisa mostrar a sua variação de patrimônio. Havendo pelo menos um desses requisitos não cumprido, precisa declarar tudo. Então, a gente parte desse conceito. O que afeta muito o MEI? São esses dois primeiros itens. Quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a 28 mil, 559. Isso afeta a todos os MEIs que não receberam, todos os MEIs que não contrataram, que não tiveram o serviço de um contador. E aí eu vou mostrar isso na próxima página. Como que você calcula? A receita do MEI são todos os recebimentos pelo trabalho realizado, mesmo aqueles sem nota fiscal. Então, a emissão da nota fiscal ela é boa porque ela te ajuda a controlar. Não fica sendo aquele depósito que você recebeu e aí você esqueceu dele. Está lá no sistema da prefeitura, você baixa a qualquer instante aquelas notas, fica fácil de jogar numa planilha, de somar, enfim. Recomendo também informar mensalmente o total da receita, que é aquilo que teve nota fiscal e aquilo que não teve. No final do ano, você só consolida e entrega a declaração anual. E no MEI, se você tiver que declarar, vamos supor, que você teve que fazer a sua declaração de pessoa física, o MEI entra no código 32. Até separei aqui. Então, o código 32 são cotas e quinhões de capital. Você coloca o CNPJ do MEI. Estão vendo aqui o programa da Receita Federal? Sim. Então, coloca o CNPJ do seu MEI e escreve lá MEI aberto no mês, ano, e aí o MEI, claro que é empresa individual, então aí já é a totalidade do capital, enfim. Se abriu durante 2018, então 2017 apareceu zero, aí se tinha lá R$100, R$1.000, não importa, você coloca o valor do capital do MEI. Se você já tinha esse MEI aberto, você coloca o mesmo valor de um ano para o outro e simplesmente você adiciona aquele patrimônio dentro do seu imposto de renda. Tá ok? Agora, vamos lá para o próximo item. MEI sem contador. Essa é uma sacanagem da Receita Federal. Por quê? Porque ele fala assim, MEI não precisa de contador. Tá bom. Então, já que você não tem contador, não tem alguém que faz a sua escrituração contábil. E sem escrituração contábil, não faz o seu balanço patrimonial, não faz a sua demonstração de resultados. Não fazendo isso, não apura o lucro. Ou seja, a Receita Federal fala assim, como não tem um contador, então você vai ter que seguir a minha regra. E a regra da Receita é lucro do MEI, eles estabelecem como 32%. Ou seja, 68%, para completar o 100%, é rendimento tributável, recebido de pessoa jurídica. Então, você vai entrar lá nos seus rendimentos tributáveis, aqui nesse campo aqui da Receita Federal, no programa da Receita, vai adicionar um item que vai colocar o CNPJ do seu MEI, o nome empresarial do seu MEI, que é o seu nome completo e o CPF no final,
sem pontuação, e aí você vai pegar 68% de tudo aquilo que você recebeu, vamos supor que tenha sido 50 mil, então eu vou ter que colocar 34 mil, então vamos colocar não vou colocar CNPJ aqui, mas vamos supor que o seu MEI tenha feito 50 mil no ano, então você fez 68% é 34 mil. Ó, tá vendo? Já gerou imposto para pagar, tá? Aí você vai lá nos seus rendimentos isentos e com o código 9, coloca lá, de novo, vai colocar o CNPJ e o nome do seu MEI e você vai colocar os outros 16 mil como rendimento isento. Aí agora você tem todo o seu rendimento vindo da MEI lançado. Isso é para quem não tem contador. Ou seja, todos os MEIs que receberam acima de R$ 41.999,55 tem que declarar, porque pensando naquele limite de quem é isento, você multiplica 68% disso daqui, coloca um centavo a mais, já ultrapassa aquele limite da isenção. Então, se o seu MEI no ano foi acima desse valor, você tem que declarar 68% como rendimento tributável e o restante como rendimento isento. Peraí, para tudo. Para tudo, vamos lá. Fala aí, dúvidas. 41.999,55 é ano. Ano. Mensal, isso vira o quê? Soma o ano, é mais fácil, tá? Não, eu estou perguntando porque, por exemplo, o meu MEI foi aberto no meado do ano. Então, eu tenho, sei lá, 6 meses, sei lá quanto tempo tem de MEI aberta. Então, eu tenho que pegar esse valor de 41.999, dividir por 12, multiplicar pelo número de meses que eu estou com MEI aberto, é isso? Mas como essa declaração ela é anual, tá? Então você pega só, mesmo que tenha aberto depois, não importa se foram 6 meses, se foram 12 meses, se foram 3 meses. Se o total bateu esse valor que eu te falei, você vai ter que declarar, você sai da categoria de isenta. Agora, se você já tinha um outro imóvel, se já tinha, vamos supor que você era contratado a CLT antes, tá? Vamos pensar nisso. Isso. Aí você vai pegar o informe de rendimentos da CLT, que a sua empresa, que a empresa que estava te empregando te forneceu. Aí você vai pegar e vai somar o total do salário recebido em 2018. E vai pegar, vamos supor que nesses 6 meses, vou chutar um número aqui, vamos supor que nesses 6 meses o seu MEI tenha gerado para você R$30 mil, tá bom? Então, esses R$30 mil, você pega, multiplica 68% por R$30 mil, você vai achar um valor de rendimento tributável e vai somar com o total do salário que você tinha na CLT. Se a soma dos dois ultrapassar 28.559, você tem que declarar. Tá? Tem que fazer um pouquinho de conta. O importante é o seguinte, se você teve trabalho como MEI ou como CLT ou qualquer outra questão, qualquer outra forma de trabalho, que a soma de todas as fontes ultrapassou 28.559, você tem que declarar. Mas foram só 6 meses do MEI, não importa. Se ele passou de 42 mil, 41.999,55, tem que declarar. Então fica fácil de você bater esse número. No caso do MEI, se você só teve o MEI, é esse o número. Se teve MEI mais alguma outra coisa, tem que considerar os dois. Na dúvida, sinceramente, não tem malefício em declarar. Na minha opinião, é sempre bom declarar, porque de repente você não tem nada, né, você está sempre no limite do isento, aí você passa a ganhar um bom dinheiro e aí você tem que declarar na Receita Federal. É muito mais fácil, você começa a declarar quando você tem pouquinha coisa e conforme vai aumentando, você vai ficando mais habituado a declarar. Inclusive, esse documento que você informa para a Receita Federal, ele é útil para vocês em várias questões. Eu preciso de um financiamento, eu preciso fazer qualquer coisa. O banco pede a declaração anual.
E aí você vai lá e informa. E aí eles vão analisar como foi seu recebimento, qual é o seu patrimônio. Basicamente, o que uma empresa tem com o balanço patrimonial e com a DRE, vocês fazem isso com essa... Uma pessoa consegue fazer isso usando esse software da Receita Federal. A mesma lógica no final. Tá. Tá? Uhum. É um pouco chato, não é super complicado. Vai com paciência que dá. O outro valor, como eu já disse, os outros 32% entra como rendimento isento e não tributável, desse código 9, lucros e dividendos recebidos. Deixa eu ver. Deixa eu ter certeza se é esse código mesmo. Rendimento de sócio ou titular de microempresa, empresa de pequeno porte, exceto pro labore. Eu vou consultar, depois que eu mandar o material, eu corrijo se for necessário, se vai ser no item 13 ou no item 9. Porque eu acho que é isso. Ó. No 9 é quando um contador faz o cálculo. Eu preenchi errado ali, me desculpem. Eu corrijo aqui no slide e mando para vocês. Tá. Mas se você não tem contador, tem que colocar no 13. Tá? Então, é um rendimento que ele não é... Ele é arbitrado. Porque o MEI, ele tá dentro do Simples Nacional, entendeu? Uhum. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. É isso mesmo. De lucro, e aí o lucro você só coloca quando tem contador calculando. E aí declarar os impostos, né, do MEI com o contador. O MEI que contratou o contador, basicamente... o contador vai fazer o seguinte, o recebimento, vamos supor que foi de 50 mil, né, do MEI, total anual. E vai descontar as guias lá, os 60 e poucos por mês. E talvez alguma outra despesinha. Todo o restante, o contador vai, como não tiveram outras despesas, vai até descontar eventualmente o custo do contador, se o contador foi contratado pelo CNPJ, se não foi pago pelo CPF, enfim, né? Tudo que foi pago pelo CNPJ naquele MEI vai ser lançado como despesa, como saída, e todo o restante é lucro. E o que é lucro entra como rendimento isento, como eu mostrei na tela anterior. Então, aí aqui vai ser lançado o lucro. A diferença é que, vamos pensar aqui, né? Nesse cenário aqui, que um MEI tirou 50 mil no ano, ele, mesmo pelo desconto simplificado, ele vai ter que já pagar R$326. Isso só aumenta. Então, vamos supor um MEI aqui que recebeu 70 mil no ano, vezes 0,68, 47.600. Aqui, ó. 47.600. Olha a grana que esse MEI vai ter que pagar. Se ele recebeu 70 mil no ano, vai ter que pagar R$1.400 de imposto. Agora, se ele tinha contador contratado, ele não vai pagar nada. Que absurdo, gente. Mas se você entra lá na lei do MEI, é isso que está escrito. Aqui, quem abre MEI, em geral, não lê a lei, né? Não, pois é. E não está escrito isso em nenhum lugar também. Não está escrito isso em nenhum lugar, não é amplamente divulgado. E aí o que acontece? Em algum momento, esse dinheiro, e muitos MEIs também sequer tem conta pessoa jurídica, então... eu não tenho conta jurídica. Então, porque não é obrigado, né? Não é obrigado a ter. Mas aí o que acontece? Começa a misturar naquilo que é da pessoa física. E aí, se você não tem um controle certinho de tudo que você recebe, do que você gasta pela empresa, fica muito complicado depois, se você for chamado para prestar contas, fica muito complicado você justificar que aquele valor o que é lucro, o que não é, porque assim como o médico consegue olhar um exame e prescrever um medicamento ou
ou soltar um diagnóstico, né? O contador faz isso com as finanças da empresa, faz isso com a empresa. Então, só um contador habilitado que pode calcular lucro. Ah, mas eu sei calcular, tudo bem, mas você tem CRC ativo? Não tenho. Então, a Receita Federal fala assim, desculpe, até não pode. O cara cobra imposto pra gente. Em tudo. Oi? Os caras cobram imposto em tudo. Tudo. Imposto sobre imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. É isso. É tipo, na verdade a gente deve pagar no mínimo 75% no geral de imposto na vida no Brasil. É bastante. É bastante que tem que pagar mesmo. Nos estudos que é isso, né? Média de 70 e poucos por cento. Porque você vai comprar um pão, você paga imposto. O cara que vendeu o trigo pagou imposto. O cara que fez o pão pagou imposto. O cara que fez o transporte... O padeiro está lá também, ele está trabalhando lá, se ele está na CLT ou LME, não importa, ele também está pagando imposto da renda que ele recebe. É isso. Caça-níquel. Aí depois a gente fica com a intenção de querer virar libertário. Aí o governo acha ruim. Você tá querendo ir pra França, viu? Ei, Juninho, já fez o seu já? Ainda não. Cara, eu tô com medo de fazer esse trem aqui, a Receita Federal batendo na porta de casa aqui. Contrata um contador, cara. Não, eu tenho um contador. Só vai ser o jeito de eu falar com ele, velho. Toma um dinheirinho a mais aí. Aí já vai pagar mais imposto, né? É o jeitinho brasileiro, né? Não, porque não tem condição, eu tô com medo mesmo. Bicho. A gente tá gravando isso aí. Não pode falar não, aí, senão... é mentira. Eu vou contar o que aconteceu com uma cliente nossa, que ela foi MEI, cresceu o faturamento dela e ela transformou para empresa no Simples Nacional. Ela saiu do MEI. Ela fez essa mudança na virada do ano. Qual foi a situação dela? Ela ultrapassou o limite do MEI, então gerou aquele imposto adicional para ela pagar no começo do ano. Tá? Então ela pagou esse imposto, a gente fez o desenquadramento do MEI e depois, agora na hora de fazer o imposto de renda dela, como ela estava sem contador no ano de 2018, eu estava calculando o imposto dela e estava para ela pagar em torno de R$5.000 porque o rendimento tributável dela estava alto. Aí eu peguei o telefone, liguei para ela, falei, o nome dela é Bárbara, tá? Bárbara, olha só, tá com R$5.000 de imposto para pagar. Ela, claro que já começou a arrancar os cabelos, né? Aí eu falei, olha, mas tem uma situação aqui. Se você, era meio no passado, se você me passar todas as despesas da sua empresa, eu faço um cálculo retroativo do seu ano inteiro. E aí foi isso que aconteceu. Ela contratou um serviço adicional como ela contratou a gente só em 2019, perdão, ela contratou um serviço adicional para a gente refazer o ano de 2018 inteiro dela. E a gente fez. Basicamente, a gente calculou receita menos impostos, menos a despesa e é puro lucro. Uma vez que tem um contador, e eu assinei embaixo, ela deixou de ter que pagar R$5.000 e ainda teve uma restituição de 1.900. Sacou? Com um simples entendimento de que a partir de uns R$50.000 por ano, vamos olhar aqui na situação, aqui ó, R$50.000 por ano, ou seja, 34 mil de rendimento tributável, isso gera para você pagar 326. Pô, ainda é um valor que não é um absurdo de alto, que talvez, se for contratar um contador que é mais caro, talvez não justifique, entende? Então, de repente, entender o que justifica. Especificamente o simplificador que tem parceria com... A gente um modelo de trabalho com preços mais adequados à realidade do microempreendedor que trabalha por conta, enfim, a gente tem preços que são praticamente preços de custo. Então,
para eu refazer o ano inteiro dela, eu cobrei R$100. Se ela tivesse feito isso, todo o valor desses 34 mil teria pulado para rendimento isento, e ela não teria nada para pagar. Se ela tivesse tido, sei lá, algum outro rendimento tributável que ela teve que pagar imposto de renda na fonte, talvez até tivesse restituição, que foi o caso dela, especificamente, tá? E a gente cobrou R$100 para fazer esse serviço, que eu já tinha... foi fácil de fazer assim, não é complicado fazer contabilidade no meio. Agora, é claro, que um contador que vai te cobrar R$200 por mês para fazer esse serviço, não vai fazer sentido, né? Então, é importante vocês irem fazer esse software aqui da Receita Federal. O que eu estou brincando aqui, eu peguei o meu filho, tem 3 anos de idade, botei o CPF dele aqui, tá? Então, você pode fazer a simulação que ele vai te mostrando. Eu não vou entregar a declaração, que aí tá o botãozinho aqui embaixo. Então, aí você pode brincar, puxa, 70 mil por ano, dava aqueles R$1.500 para pagar. Agora, 60 mil por ano dá 40.800. 30.800. Ó, já gera o imposto para você pagar de 734. Você vai colocando aqui no seu imposto de renda e de repente você chama um contador e fala assim, cara, você vê a sua situação, você vê quanto que você... E aí você toma, isso vai te ajudar a tomar a decisão de contratar um contador para fazer o seu imposto, a sua contabilidade de 2018 ou não. Se for um valor que você vai pagar mais para o contador para você apurar tudo como lucro, aí não vale a pena, certo? Agora, se passar a ser um valor alto, se ele cobrar um valor baixinho para fazer esse cálculo para você te entregar as obrigações, enfim, talvez valha a pena. Então, no caso da Impulso, quem está na cidade de São Paulo, que ainda para os MEIs, ainda é a única cidade que a gente atende, a gente está pensando em expandir lá nos próximos meses, mas por enquanto é o único lugar que a gente atende. Quem quiser contratar a gente, passa todos os dados do MEI, pode até fazer a declaração, entregar a declaração meio zerada e depois retifica, entendeu? Entrega ela errada, contrata a gente faz todos os cálculos, tudo certinho, e depois entrega uma retificadora. E aí vai entregar com informações melhores, que condizem mais com a empresa de vocês, e que fica tudo certinho. O que um MEI que contrata um contador, qualquer contador que seja, o que esse contador precisa entregar para o MEI? Ele precisa entregar anualmente, pelo menos anualmente, tá? A gente entrega com um período maior, mas a demonstração de resultados, onde aparece todas as receitas, impostos, despesas, enfim. Entrega balanço patrimonial, que você vê, é muito difícil o MEI entender isso como alguma coisa super útil, mas isso a gente tem que entregar. Entrega o informe de rendimentos anual. Isso tem que entregar, que te ajuda a fazer a declaração no ano seguinte, né? E faz também a transmissão de uma obrigação que também está na lei do MEI, mas que nenhum MEI faz, que é a raiz negativa. O que isso quer dizer? Um MEI que não emprega ninguém, que não tem nenhuma pessoa CLT, precisa fazer uma declaração para a Previdência Social, falando que é zerada, falando que não teve nenhum empregado no ano. E nenhum MEI faz isso. Então, quando um MEI chega aqui, a gente já faz um monte de raiz passadas, entrega tudo isso, e aí o cara já fica regular. Então, a Receita fala que, o governo fala que o MEI não precisa de contador, mas no final acaba sendo útil, né, por essas questões. Mas o não entregar raiz negativa, ela não gera uma multa, por exemplo. Mas se um dia essa empresa virar Simples Nacional, aí vai ter que fazer isso correndo. Então a gente já vai fazendo para os MEIs mesmo, e aí já fica sempre regular. Então essas são as obrigações de um contador em relação ao MEI. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Sim, tô chocada, tô digerindo.
Eu tô digerindo, Cássio. Eu devo pagar, acho que esse ano eu vou pagar mais imposto do que eu recebi de dia. Eu não sei, gente. Honestamente falando, falando da minha realidade, eu estava fazendo aqui, enquanto estava ouvindo isso, estava fazendo as contas, né? Quantia de padeiro, né? Quanto eu recebi ao longo do ano, tarará, tarará. Cara, ao longo do ano, eu tenho 7 meses de empresa de MEI aberto. Eu tenho um valor somado recebido de menos de 18 mil reais. Você vai E estar aí, isenta, por tô, exemplo. tô isenta. Mas se você está isenta, mas se você teve CLT também no Não ano, tive, não tive. então você está isenta. Você vai, se você não tiver patrimônio, se não tiver nenhum daqueles itens lá da Só tem lista, um carro, o carro não vale nem nada. não. Então, se você declara, assim, a lógica é, você declarou no ano passado? Não, esse é Não. o meu desespero é assim. Há algum tempo eu não venho declarando imposto de renda porque eu estava entrando como isenta porque é pessoa física. E aí o Uhum. ano passado eu abri um MEI. E aí, em função de abrir um MEI, começou essa coisa de ver como é que se eu preciso, se eu tô dentro, se eu tô, né, tem que estar dentro da legalidade, né? Então, se eu preciso declarar, se eu não preciso, como é que faz, entendeu? Então, não sei. Tá. Ó, você declarando, por tudo que você contou, você não vai ter nada a pagar. Uhum. Tá? Então é por escolha. Da mesma forma que uma pessoa de 16 anos que tem título de eleitor, ela não é obrigada a votar, Uhum. você também, o isento não é que ele não pode fazer a transmissão, Mas ele ele não tem a pode, ele não tem obrigatoriedade. obrigatoriedade. Uhum. Eu gosto de fazer, mesmo quando eu não era obrigado, eu gostava de fazer. Porque daí esse documento me era útil para muitas coisas, Tá. tá? E a outra coisa que eu ia perguntar é assim, tá bom, eu não sou obrigada, mas e se eu quiser entrar no sistema e começar a preencher coisa e tal? Se eu não enviar, esses dados vão para algum lugar ou é só, tipo, Não, porque ele é um sistema desktop, né? ah, tá, tá, Tá? tá. Porque aí, teoricamente, eu sou isenta de pessoa física e Sim. isenta de MEI. Não, o mês você tem que fazer a declaração anual. É? É. Mesmo sendo baixinho esse valor. Cássio, congelou. Congelou só para mim? Não, congelou E... aqui também. Congelou Ah, geral. Voltou agora. voltou. Você estava congelado, fala. Ah, tá bom. É, naquele link que eu usei a empresa do Werther, Uhum, você entra naquele link lá e você coloca os 18 mil no ano de 2018. uhum, Porque uma coisa, assim, é importantíssimo, é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, a sua pessoa física, você tem que olhar aquela listinha. 28 mil, 40 mil ano e 300 mil de imóvel e tal. Segue lá a listinha. Pessoa física, ela está numa caixinha. A sua pessoa jurídica, ela é uma das suas fontes de renda. Se você tivesse um imóvel que te gerasse aluguel, seria outra fonte. Então, uhum. Travou. no caso de um imóvel, deixa eu compartilhar de novo a tela. Ó, no caso de um imóvel, a pessoa coloca aqui o aluguel. Ela entra em rendimento com tributação recebido de pessoa física do exterior, coloca aqui o aluguel. Uhum, Se recebeu pensão, coloca a pensão. Se eu tenho uma família fora que manda dinheiro, coloca esse dinheiro. Aí tem as deduções. Se a pessoa recebeu como autônomo e pagou para a Previdência. Se ela tem livro caixa, pode descontar o que for relacionado à atividade dela. O que quer dizer o livro caixa para o autônomo? É importantíssimo isso. Vamos supor que a maioria de vocês é MEI, mas vamos supor que você seja um designer e trabalha como autônomo, tá? Então, tudo aquilo que você gasta para desempenhar a sua atividade de design, você pode descontar no livro caixa. Eu tive que comprar um notebook, tive que comprar cartucho para impressora, paguei a água, a luz e aluguel. Específica, tem que ser não da sua casa, mas ou do seu escritório. Enfim, tem que ser altamente relacionado. Não há dúvida de que sem aquele dinheiro pago,
você não conseguiria desempenhar a sua atividade, entende? Então, vamos supor que você sai da sua casa, alugou um espaço para você trabalhar, um tatuador, por exemplo, que não quer ter uma MEI, porque tatuador pode. O aluguel do espaço que ele fez no CPF dele, a tinta, a eletricidade do espaço dele, enfim, tudo aquilo lá ele poderia colocar no livro caixa, e aí ele coloca todo o rendimento mês a mês, ele vai colocando, no mês de outubro ele começou a fazer tatu. Aí, se ele quiser, ele pode colocar o CPF de cada um dos clientes dele, ou não coloca CPF nenhum, caso ele não tenha esse tipo de controle, enfim. Ele coloca o valor que ele recebeu no total do mês em relação ao tatu. Então, enfim, ele vai fazendo isso, ele monta um livro caixa que tem um programa do Carnê Leão que está aqui, que ele pode fazer, ele mesmo pode lançar. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele pode lançar as receitas com consulta médica, ele pode lançar uma despesa, então ele pega aqui uma despesa dedutível, vamos supor, aluguel do escritório, o condomínio, energia. Essa listinha em verdinho é um programa da Receita Federal que você vai montando o seu... Assim, é como se você fizesse uma demonstração de resultados, você mesmo faz sozinho na mão. Tem que dar um pouquinho de trabalho a aprender, mas não é rocket science isso daqui, sabe? É um troço que lê um manual que eles têm, a ajuda deles é boa, olham os blogs, você consegue aprender a usar. E aí você vai lançando suas receitas e suas despesas. Se você tiver as receitas também já vai gerando a DARF mensal, isso para um caso de um autônomo, não um MEI, tá? Só a título de curiosidade mesmo. Tá. E aí isso tudo aqui vai entrar como trabalho não assalariado, que não tem vínculo empregatício, né? E também não existe um CNPJ, porque daí tem uma entidade que é o CNPJ que formaliza tudo isso. Enfim, você pode lançar tudo que veio do livro caixa aqui, que gera lá no outro software da Receita. E aqui tudo que você pagou, eventualmente, de Carnê Leão, né? Desse DARF, que é o código 0190. E isso tudo vai entrar aqui na sua declaração. E se você tem dependente, se você tem filho, pagou escola para o filho, ou pagou educação para você, saúde, enfim... Tudo você vai lançando aqui em pagamentos efetuados. Aqui a lista é relativamente grande. Então, tem basicamente instrução, que é bem limitado o desconto por instrução, mas de saúde é bem grande e não tem limite de pagamento de saúde. Tá? Aqui se pagou pensão, vamos supor que você tenha pago algumas questões, pagou advogado, contratou engenheiro, arquiteto, enfim, você vai mostrando tudo que você pagou ao longo desse ano. É claro que todos esses pagamentos aqui você precisa estar alinhado com quem você... você precisa estar alinhado com comunicado, né? As duas pessoas precisam declarar, senão vai dar problema, né? Enfim, basicamente, se vocês estão entendendo aqui, quando você coloca receita, imposto e despesa, isso nada mais é do que uma demonstração de resultados que um contador gera para uma empresa. E quando você vê em bens e direitos, você lançou os bens lá, o MEI, como estava num ano, e lançou, se tiver dívidas, por exemplo, tem um empréstimo, enfim, nada mais é do que o seu ativo e o seu passivo, que é o balanço patrimonial que o contador gera para a empresa. Mas você está fazendo isso para pessoa física. Então, esse software da Receita Federal, você começa preenchendo aqui a identificação do contribuinte, enfim, mas você vai preenchendo de cima para baixo, vai pulando aquilo que você não tem e no final você transmite. Você verifica pendências, aqui no caso, claro que não está preenchendo um monte de coisa, mas tem esse verdinho aqui em cima que você vai te ajudando aí preenchendo o que falta para você conseguir transmitir e no final você entrega a declaração. Se tiver algum vermelhinho, não deixa de entregar. Tá um pouco menos chocado agora? Tô. Tá Mas bom. tô chocada ainda.
Mas aí, então, só para esclarecer, eu posso estar isenta como pessoa física, que era exatamente o gancho que você pegou para abrir esse slide. Eu estou isenta como pessoa física, mas como MEI, Nunca. 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 Tá. Aí que o governo vai entender, porque ele sabe, o seu MEI, inclusive, tem o seu próprio CPF no final, Sim, certo? sim. O governo não tem dúvida de que você é dono do MEI. Se você declarou no MEI qualquer coisa acima daqueles 41.999, fala, opa, tá aqui, ó, uma pessoa que não está isenta na pessoa física, porque no MEI você declarou um valor maior. Agora, se declarou no MEI 18 mil e não declarou pessoa física, você está dentro da lista de pessoas que são isentas. Tá. Tá? Tá. O governo hoje em dia ele sabe de tudo, inclusive, vou até mostrar uma outra coisa. Quem tem imóvel, olha só o que eles pedem, que não é o primeiro ano que pedem, tá? Vou colocar aqui um apartamento. Pode ser galpão, eu tenho um galpão, não importa. Qualquer tipo de imóvel, apartamento, casa, enfim. Você tem que colocar a sua inscrição municipal, do seu imóvel, quando que você adquiriu, você descreve se você é dono sozinho, se outra pessoa é dona junto, enfim. Você coloca aqui o valor da aquisição, se você teve, como chama, as custas de cartório, imposto de transferência, o ITBI, TCMD, se foi herança, enfim, você coloca tudo aqui. Você tem que colocar o endereço, complemento, bairro, estado, enfim. Não está aparecendo na tela, não. Oi? A tela não está aparecendo, não. Acho que não tinha compartilhado, não. Tinha? Ah, tá. Deixa eu compartilhar. Olha para a gente ver. A tela do governo, você tem vou colocar um apartamento aqui. Você tem que colocar inscrição municipal do seu apartamento, do IPTU, quando você adquiriu, como que você adquiriu, descrever de quem você adquiriu, se foi financiado, se não foi, você conta a história dele e os valores que você pagou em cada uma das coisas. Paguei 100 mil, 300 mil reais no apartamento, mais 15 mil reais de TCMD, mais custas do cartório, enfim, você coloca tudo ali. Coloca o endereço certinho do apartamento, a área total em metros, se for um terreno, se for, sei lá, uma fazenda, enfim, assim, alqueires. Se está registrado em cartório, porque às vezes não está registrado, se marca que não, mas se está registrado, ele pede a matrícula e o nome do cartório. Se foi adquirido em 2018, você coloca só o valor total aqui. Se veio desde 2017, você coloca os dois valores. Então, basicamente, tá vendo? O governo, assim, isso não tinha em anos anteriores. Começou no ano passado, esse ano também. E isso faz com que cada vez mais o governo tenha controle. Ele já deve receber um monte de informação dos cartórios de quem tem patrimônio, isso e aquilo outro, e agora está planejando, vamos ver se a galera está sendo honesta, se está declarando tudo que tem, entendeu? Quer meter a mão em tudo, Assim, mesmo. fala, tipo, vamos ver se a galera está sendo diferente da gente. Enfim, não vou comentar. Caramba, cara, é muito complexo. Toma tempo. Ele é mais chato do que complexo, saca? Tipo, para vocês, tipo, trabalham em contabilidade, computadores e tal, é mais fácil porque vocês fazem isso todos os dias, então vocês sabem praticamente tudo. É igual a programação. Se você programa todos os dias, você vai melhorar cada vez mais. Exato. Uma coisa que eu vou gastar 5 horas, você pode gastar 1. E é mérito seu, porque você estudou isso para fazer isso. Eu vou dar uma recomendação. Assim, a gente está fazendo o serviço de imposto de renda aqui, mas é o tipo de coisa que até pode parecer que não é petulância, não é também não é coisa do meu lado, não. Mas eu não gosto de fazer esse serviço de imposto de renda. E eu vou te dizer por quê. É um serviço que a gente só faz uma vez por ano, tá? Uma coisa que eu consigo ganhar agilidade, ganhar eficiência operacional e no geral, a maioria das pessoas não tem esses documentos, essas informações super organizadas.
Não é uma característica da maioria das pessoas. Então não estou fazendo juízo de valor, tá? É uma constatação. E como também é só uma vez por ano, às vezes a gente esquece o que aconteceu de um ano para o outro. Muito, muito normal isso acontecer. Então, não faz parte da nossa rotina também fazer tanto isso. Agora, o que eu tenho recomendado para os meus clientes, ainda mais aquelas pessoas que têm pouquíssimas coisas no imposto de renda e que não precisariam de um contador para fazer. O cara teve uma fonte de rendimento, tem um veículo, no caso, como você citou agora há pouco, você consegue fazer isso. Você fazendo isso uma vez, assim, esse software da Receita Federal, ele praticamente não muda de um ano para o outro. Ele é praticamente igual, a mesma carinha. Às vezes muda um pouquinho os botõezinhos, sabe? Deixa mais redondinho, mais quadradinho, enfim. Você está tratando do seu patrimônio. Da mesma forma que você sabe o que tem na despensa da tua casa, você também precisa saber aquilo que você tem. E você precisa conhecer essa história, né, do que acontece. Então, eu acho que contar com a ajuda de um contador pode ser, ele pode fazer isso de repente uma vez, 2 vezes, mas tenta tomar posse disso. É muito importante. Você pode perceber que muitas pessoas que têm mais patrimônio, elas nem pedem para o contador, elas fazem elas. Mas é uma coisa assim, tipo, uma coisa que é prática também. Você tem que entrar, entender, por exemplo, eu não entendo nada disso. É tão complexo. Mas é uma vez só, Vetter. Uma vez que você aprender, no ano seguinte vai ser bem mais fácil. Você vai demorar 5 horas na primeira vez. Mas a segunda vez você vai ver que vai demorar muito menos. Você vai entender a lógica do negócio. É preencher os campos, você vai parar, analisa, aí você vai ver algumas coisas interessantes, você vai, puxa, no ano passado o meu patrimônio era de R$5.000, esse ano virou 6.000, puxa, eu tive mais recebimento, menos. Também é o momento de você fazer um balanço de tudo aquilo que você tem. De repente te ajuda a ver se as suas decisões financeiras com o seu patrimônio estão interessantes. Puxa, para mim foi uma coisa parecida. Eu tenho um patrimônio que eu estava gerenciando. Teve um momento que antes eu empreendi a Win Market Cloud no passado, vendi ela para o local web e a partir de então eu fiquei um tempo trabalhando na local web. Não sei se vocês conhecem a local web, já ouviram falar? Sim. Então, aí eu fiquei lá um tempo, saí quando meu filho nasceu, eu fiquei um tempo em casa. E aí, o que eu comecei a fazer? Tô com dinheiro no bolso aqui da venda da empresa e tal, vou começar a fazer a gestão do meu patrimônio. Eu tenho conhecimento e comecei a fazer isso. Só que é um trampo de período integral esse negócio. E aí comecei a ter mais entendimento de tudo, enfim. E na hora de fazer imposto de renda no primeiro ano, eu percebi que eu achei que meu desempenho estava abaixo do que eu poderia ter. Beleza. Aí eu comecei foi justamente nesse momento do imposto de renda, eu me lembro bem. Aí foi quando eu chamei um assessor financeiro para me ajudar. É um cara que recomendou, sai dessa corretora, vai para aquela corretora, compra esses fundos, vende essas ações que essas aqui são meio podres, enfim. É um cara que manja muito mais do que eu, que está muito mais tempo no mercado, né? Então, se eu quiser começar a programar, eu consigo? Consigo. Vou demorar lá um monte de horas para aprender o troço, enfim. Vai me gerar um puta de um problema, né? Porque eu vou ter que aprender muita coisa para estar no nível legal para desenvolvimento de sistemas e aprender várias linguagens, porque hoje uma linguagem só não é suficiente. Enfim. Ou eu entendo um básico, entendo os conceitos gerais e de repente chamo um programador. Vai ser mais interessante. Foi mais em relação ao dinheiro. Então, você fazer uma vez e de repente entender que você precisa de uma ajuda é uma coisa. Você simplesmente pedir ajuda sem nem tentar, eu acho que é o tipo de coisa que você podia tentar. Ainda mais que você não precisa transmitir agora. Você pode tentar fazer sozinho, ver a dificuldade, vai tomar um tempo, tá acabando agora. Se for pedir para um contador fazer, talvez ele até fale assim, cara, tá muito em cima, talvez eu não consiga, né?
Então, de repente, vale a pena você gastar esse pouquinho de tempo e aprender a fazer a primeira vez, ou pedir depois para um contador, que talvez você tenha algum amigo contador, depois que você entregou, pede para o cara revisar. Chama ele, paga uma cerveja para ele. Não estou falando que custa uma cerveja, tá? Mas se é um amigo teu, chama ele para cara, me ajuda aqui, ó, transmitir, dá uma olhada para ver se eu fiz certo. E aí você pode mandar uma retificadora depois. Mas você tomar posse, ser realmente proprietário daquilo que você tem, saber certinho o que mudou de um ano para o outro, enfim, é altamente recomendado para a tua vida. Vai passando o tempo, cada vez você vai ter mais patrimônio. Vai ficar dependendo de outras pessoas para fazer as coisas para você. Assim, sei lá, eu tenho a impressão de que é como gerir uma casa, sabe? Você precisa saber fazer tudo. Você precisa saber cuidar da tua casa, fazer, assim, fixar alguma coisa na parede, chamar alguém para fazer tudo. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? No final. Sim. Sei lá, minha visão, né? Eu estou advogando um pouco contra o meu próprio serviço, você entende? Porque eu acho que isso. Então, isso, na minha opinião, isso tem na escola. E às vezes você está muito confuso, não é você delegar, né? Por exemplo, eu não estou confuso, eu estou extremamente confuso. Então, meio que eu vou tentar fazer sozinho hoje à noite, mas se eu não conseguir, a gente partir para um contador mesmo. Tenta isso. Me conta um pouquinho da sua situação, Werther. No ano passado, primeira vez que Quantas fontes de renda? Começa por aí. Você tem quantas fontes de renda? Hoje eu tenho 2 fontes de renda, né? Tá. Quais são? Mas tipo, já vem dividendos, já é cortado ao imposto, né? Então, é um dinheiro que eu tenho lá em fundos imobiliários e tipo, meio que já vem... Veio um informe para você, certo? Oi? Veio um informe para você. Sim, e já vem, como é que diz, sem imposto de renda. Líquido. Já vem líquido. Isso. Então, não precisa declarar imposto de renda, porque... Não. Você não precisa pagar a mais. A mais. Você precisa. Mas aí é pessoa física, né? Isso. E tenho 2 empresas, né? Que é o MEI e outra empresa. Tá. Esses daí, o MEI e outra empresa, vão entrar... A outra empresa é tranquilo. Tipo, tem um contador que faz isso. Só que, tipo, se eu colocar o MEI para ele fazer as coisas, meio que, tipo... Vou ter que pagar mais para ele, né? Tipo, são 2 empresas, não seria só uma. O que tá, assim, o que eu não entendi direito esse contador cuida da sua outra empresa, do seu CNPJ. Eu e o sócio. Isso. Ele cuida desse CNPJ. O que ele te entrega? Ele basicamente faz nada. Porque a gente gera nota. Tipo, a gente gera nota, paga todos os impostos ali já, etc. Ele só faz, tipo, quando precisa de alguma coisa, ele vai atrás e resolver as certidões. Tipo, qualquer coisa que ele resolve em 1 hora. Isso raramente. Entendi, mas ele calcula os impostos, ele faz os lançamentos contábeis, gera balanço, DRE, enfim, gera o seu informe de rendimentos dessa empresa, não gera? Isso. Tá bom. Então, esse informe de rendimentos que ele te gera é uma fonte de pagamento. Você tem que olhar o informe de rendimentos e analisar nesse informe de rendimentos quais são os campos, se é rendimento tributável, se é rendimento isento, enfim. E aí entra lá os informes de rendimento, eles conversam com os campos, com o software da Receita Federal. Então, basicamente, você ter um rendimento isento, por exemplo, da sua outra empresa, se for lucro. Aí você vai ter que ir lá entrar em rendimento isento e vai ter que procurar o campo de lucro. Aí você coloca lá lucro, que é aquele item 9 lá que eu falei, né, dentro do rendimento isento. Aí você vai ter que lançar essa empresa também como patrimônio teu.
Aí você entra lá no item em bens e direitos, item 32. Coloca lá quanto dessa empresa você tem, o CNPJ dela. Ah, se eu tenho 50% da empresa, 30% da empresa, você coloca lá a quantidade de cotas e percentual da empresa e acabou. É assim, é como qualquer software novo que a gente vai usar. Você tem uma curva de aprendizagem. No começo, assim, você vai usar Mailchimp, você vai usar RD Station, ou você vai usar o GitHub, né? Todos eles, você, no primeiro, ou vai usar aquele painel da Amazon para subir uma aplicação, enfim. Tudo você vai ter que aprender no começo um pouco. A mesma coisa no sistema da Receita Federal. Ele assusta um pouco, eu concordo. As primeiras vezes que eu fiz, eu não era nem contador ainda, nem tinha entrado no curso de contabilidade. Nas primeiras vezes eu me assustei um pouco. Ah, sim, é bem... é complexo, né? E, tipo, o medo é o quê? Acumular e depois vir, tipo, uns juros tão grandes que seria, tipo, indiscutível. Seria gigante. É quebrar, né? Quebrar, exatamente. Imagine você vir, tipo, seu lucro ser 80 mil anual e ver uma multa de 80 mil. Então, aí que está a lógica. Se é um lucro, aí vale a pena você também, justamente, talvez bater um papo com... espera passar esse período de imposto de renda, enfim, pode chamar alguém antes ou depois, mas eu recomendo para você refletir sobre aquilo que você tem, os seus rendimentos e tal, e chama algum contador que seja próximo teu para bater um papo, para a pessoa te contar, para você aprender mesmo. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Precisa aprender, porque ainda mais que você é desenvolvedor, né? Isso. Cara, você faz coisa muito mais complexa do que isso, garanto. No seu dia a dia. Mas isso Você vai aprender mesmo, sabe? Se você se dispor mesmo a aprender, não é complexo. Aqui tem muitos campos, isso que pode gerar confusão. Mas você faz uma vez, o ano seguinte é quase tudo igual. É quase tudo igual, sério mesmo. Porque uma casa não vai ficar mudando de código de um ano para o outro. Vai ser sempre uma casa, vai ser sempre o mesmo código. Ela não vai ficar... a não ser que você tenha uma reforma. Aí você gastou com a reforma. Você precisa incluir valor na reforma. Enfim. E também quando cai na malha fina, o que acontece? Eu lancei a casa, mas lá não era uma casa, era um apartamento. Se cair na malha fina por conta disso, o cara vai falar, retifica, não vai gerar multa para você. Você vai retificar, vai estar resolvido. O mais importante que para a Receita Federal são duas coisas. Primeira, a coisa mais importante de todas é a renda. A renda você tem que lançar correto. Porque sobre a renda... Só uma pergunta. Eu não preciso subir todas as notas. Aonde? Porque eu gero nota, né? As notas na Receita Federal. Só basta colocar o valor total de toda a minha renda e pronto. Você está falando da pessoa física ou da pessoa jurídica agora? Jurídica. Então, do MEI, é isso? Isso. Eu praticamente não tenho renda de pessoa física. Não sei dizer se seria assim. Tá. O seu MEI, o que você tem que fazer? Você vai entrar no site da prefeitura, onde você emitiu as notas. Uhum. Vai baixar todas elas, todos os meses. Joga isso numa planilha. Soma. Eu tenho tudo somado já. Pronto. Você vai pegar todo esse valor. Vai entrar. E aí deixa eu compartilhar de novo minha tela. Uhum. Essa soma é que você vai multiplicar por 68%. Uhum. Tá? Que você não tem um contador. Se a multiplicação dessa soma por 68% for acima disto, você tem que declarar. Uhum. Entendeu? Não, ano passado o MEI foi até o talo. Até 80 mil mesmo. Então, e ano passado você lançou?
Não, tô falando, tipo, para lançar agora, porque É anterior... 2018, é isso? O que vai ser agora, exatamente, para lançar agora. Isso. Ó, vou tentar te ajudar aqui fazendo um caso de 81 mil Uhum. vezes 68%. Tá? 55.080. Entrando aqui no software da Receita. 55.080. Isso vai te gerar um imposto, se você só, vamos supor, cenário D, só tem o seu MEI, tá? Isso vai te gerar um imposto de R$ 2.352 para pagar. Nesse valor aqui, talvez valha a pena você chamar lá o seu contador, você vai lá, estou te ensinando o caminho, assim, da urgência, porque isso tinha que ter sido feito lá no começo do ano, sacou? Ok. Você vai colocar 0, vai transmitir. Só que tá errado. Você vai ser pego. Tá? Aí você chama o contador e fala assim, contador, combina com ele um pacote, o cara vai te cobrar, sei lá, R$ 500, um valor qualquer. Você tá em que cidade que você tá? Irecê. Onde que fica? Fica no interior da Bahia. Tá bom. Chama um contador e fala assim, meu amigo contador, o cara vai te dar um preço para fazer em maio, faz a minha contabilidade retroativa de 2018 do meu MEI. Negocia lá com ele. Qualquer valor que você negociar que for abaixo daqueles 2.300 não sei quanto, vai te gerar um benefício, entendeu? Tenta por R$ 500, com certeza você vai encontrar alguém que consegue fazer o 500 que seja R$ 1.000. Ele vai lançar todos os seus 81 mil. Vou tentar fazer aqui vou abrir uma planilha aqui para você, ó. Vou te dizer o que vai acontecer com a tua empresa. Uhum. Tá lento aqui. Ó, vamos lá. Depois eu tenho uma dúvida aí, mas eu vou esperar você finalizar logo isso aí, só para não bagunçar. Vai fazer. Se ele vai usar, se ele vai se ele vai fazer isso no sistema, se não vai, não importa. Ele precisa te entregar no final do serviço, ele precisa te entregar DRE, ele precisa te entregar o balanço patrimonial e o informe de rendimentos. Tá? Combina com ele o pacote para ele fazer isso para você. A sua receita, vamos supor que tenha sido os 81 mil. Quanto você estava pagando de DAS no ano passado? Era aquele 52,70, não era? Era isso que você estava pagando? É, mais ou menos isso aí. Vamos supor que seja isso. Quero... É uns 60. mas acho que ano passado acho que era R$ 52,70 para quem era só prestador de serviço. Uhum. Você teve outras despesas no seu CNPJ? Não. Não compro nada no CNPJ, infelizmente. Então, vamos supor que tenha... Oi? Não tenho despesa nenhuma, não. Tá. Vamos supor que você Mas tivesse... tu gastou no notebook, cara. Isso deduz. Então assim, eu gastei notebook, tela, essas coisas todas. Mas Tá, assim, vamos colocar, por exemplo, despesas. Vamos supor que tenha sido R$ 4.000, tá bom? O seu contador vai fazer esse serviço, ó, vai calcular seu lucro. Aqui, ó, 70, vamos arredondar aqui. Tá? 76 mil, vamos supor que você gastou 4.300. uhum. Então, aqui no rendimento tributável de pessoa jurídica, que você ia ter aqueles 55.080, que ia te gerar 2.300, o contador, como ele calculou lucro, isso que vai ser 0, rendimento isento,
vai ser os 76 mil. Zero de imposto para pagar. Sacou? Ok. Simplesmente de ter um contador cuidando da tua empresa e podendo apurar um lucro que vai ser alguma coisa muito próxima disso no teu caso, você vai deixar de pagar 2.300. É isso, cara. É exatamente a situação lá da... Isso, e com certeza o cara não vai cobrando metade da metade dos dois. Então, negocia com ele. Então, o que eu te digo, não é o mais correto porque você está um pouco atrasado, tá? Mas você sabe, chama algum cara, chama ele para fazer esse cálculo para você, já tem mais ou menos o número na cabeça, que não vai fugir muito disso que eu te falei, já tem esse número que se você não contratar com o contador, você vai ter que pagar, vai ter que morrer com 2.400 do teu imposto de renda, pessoa física, a não ser que você sonegue, entendeu? Pô, eu nunca vou sugerir isso para você. Porque aí depois vem o... Depois vem, tá? Certeza. Porque, assim, vamos supor que você cai na malha fina. O cara fala, não, mas você é MEI. Aí você fala, não, mas eu contratei computador. Aí você leva a DRE assinada pelo cara, o balanço, o informe de rendimentos, e a responsabilidade é do cara. Então eu tenho o CRC, cara. Eu preciso responder. Eu respondo civilmente por tudo aquilo que eu faço. Com certeza, né? Tá? Não, dessa forma aqui, tipo, é bem mais tranquilo. Eu tive despesas altas também e tal, porque a gente paga energia, que tá dentro de casa, né? Então, mas aí é CPF, entendeu? Mas, por exemplo, o computador eu não comprei no CNPJ. Então, aí você não pode lançar na empresa. Não pode. Então, é isso que eu tava pensando. É interessante sempre que for comprar alguma coisa assim para trabalho, jogar sempre no CNPJ, né? Cara, tem a possibilidade de dar o desconto depois, né? Então, todo mundo me faz essa pergunta. Você não tem desconto nenhum de imposto por colocar no CNPJ se você está no Simples Nacional ou no MEI. Por quê? Olha só, aqui é lucro. E tudo que é lucro é rendimento isento. Se isso aqui não existe, isso aqui é lucro também. É isento também. Tá? Sim. Agora, numa empresa que tem outra forma de tributação, que é a tal do lucro real, etc., daí sim. Aí só passa os impostos que vai ter abatimento. Então, todo mundo acha que a energia, que o computador, que a água, que o aluguel... Cara, para uma empresa que é de Simples Nacional ou uma empresa MEI, não faz diferença. A única coisa que muda é o lucro que você vai apurar. E lucro, ele é isento. Vamos supor que o Bolsonaro faça aquilo que ele está prometendo, tributar lucro. Aí sim, aí é bom você jogar tudo para dentro da empresa. Porque eles já tributam hoje na receita, entendeu? Paga o DAS, no Simples Nacional também, percentual sobre a receita. Se o Bolsonaro resolver, se ele cumprir a promessa dele de tributar o lucro, aí a gente vai ter bitributação, mais tributo ainda. Mas aí isso vai sair em todas as mídias, vai sair no jornal, vai sair tudo, né? Beleza. Isso é bom, é ruim? Entendi. Entendeu? Isso é bom ou é ruim? O quê? Tributar o lucro? Sim. É bom pro governo só, né? Pra você se fode, cara. No mais puro português. Fudeu mesmo. Lascou. Aí o cara quer ser libertário. Libertário, botão do lado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma certa confusão, pelo menos para mim, que eu não sei se eu perdi alguma coisa aí. Tem essa parte da pessoa física, né? Pessoa física. E tem a pessoa jurídica. Sim. No caso aqui de Feta, vamos dizer, a gente trabalha em casa e recebe para a pessoa jurídica. Como é que ficaria depois essa declaração para a pessoa física? Porque, basicamente, o dinheiro que a gente recebe na jurídica é o dinheiro para a pessoa física também. Sim. É o que eu recebi como pessoa física, vamos dizer assim. Então, de novo, a pessoa jurídica é quem
é quem recebe o dinheiro, é quem prestou o serviço. Tá. Você está atrelado a essa pessoa jurídica. Imagine que essa pessoa jurídica não é de sua propriedade. Aham. Tá? Então, o jeito melhor de pensar é esse. É como se fosse um funcionário da minha empresa, vamos dizer. Exatamente. Beleza. Tem que fazer o prolabore, cara. Isso. Mas no MEI não tem prolabore. Uhum. Tá? Justamente. Então, o que acontece? A fonte de rendimento, por isso que eu falei lá, tem lá rendimento tributável e rendimento isento. Se você não tem contador, 68% do rendimento que a sua empresa teve vai para você como rendimento tributável. Então, são duas pessoas diferentes. O CNPJ e você. O CNPJ recebe o dinheiro e ele repassa para você. Entendi. Por mais que exista essa confusão de ser a mesma coisa, é por isso que os contadores recomendam: tenha uma conta pessoa jurídica, separa as contas, enfim, né? Aqui, vou ficar pagando taxa de conta jurídica. Abre uma conta digital aí, separa, você deixa na empresa só o que é da conta da empresa. Aí recebeu ali do teu cliente, pagou imposto por ali, pagou tudo que tem que pagar da empresa por ali. Tudo que sobrou, joga na pessoa física. Tá? E aí a declaração da pessoa física é justamente esse rendimento, esse que você recebe lá na conta da pessoa física. Então, aí é que tá. Se você tem contador, basicamente tudo que sobrou é lucro. Aí você vai colocar isso como rendimento isento. Se você não tem contador, o que acontece? A Receita Federal está te dizendo que para você seguir uma regra, isso tudo que o CNPJ recebeu, ela fala assim: você só teve 32% de lucro. De onde eles tiraram 32%? Faço a menor ideia. Tá bom? Tá, beleza. Ninguém tem essa explicação. Uhum. Tá? Então, 32% que eles falam que é lucro. Coisa que o contador pode, pelos aqueles cálculos lá que eu fiz, pode ser muito maior. Então, em geral, o MEI tem em torno de 95% a 99% de lucro. Entende? O papel do contador é nesse papo. Então, quando começa a descolar de 50 mil reais por ano, passa a fazer sentido ter um contador. Ele tem que analisar caso a caso. Porque até ali meio que não faz diferença. Você não vai ter um benefício financeiro. Você pode ter um benefício de consciência. Putz, estou ali contando com o serviço de um cara que vai tirar dúvida para mim, que vai me dar suporte quando eu precisar, enfim. Aí são duas decisões. Uma é a decisão do ônus econômicos, puramente financeira. Acima de uns 50 e poucos mil reais, já vale a pena ter um contador que seja baratinho. Você combina com o cara lá uma vez por ano, o cara, fala assim, cara, vamos fazer um pacote anual aqui, eu te pago isso daqui, você faz uma vez por ano minha apuração, enfim, me dá informe de rendimento. Beleza. Tá? Mas, de novo, se você não está lá nos 42 mil que eu coloquei lá, 41, 999, assim, você está isento. Aí você não precisa mandar nada. Mas caso você mande, tem que obedecer a regra. 32% dos 40 mil, que seja, é isento, 68% é tributável. Mas aí você não vai ser tributado, você entende? Porque não vai ter passado o limite mínimo. Vai ter que lançar nos campos certos. Entendi. Beleza, tranquilo. Fechou? Ô, gente, a gente só estendeu um pouquinho mais do que estava previsto, né? Mas foi bem da hora. Que bem bom. da hora. Deu para tirar muita dúvida. Na verdade, eu acertei minha declaração de imposto de renda agora, né? Fazendo essas contas e dando uns ajustes finais. E alguma outra dúvida vocês têm? Eu não. A minha era essa aí, já foi sanada. Valeu. Obrigadão.
Beleza. Valeu então, minha gente. Valeu, Vamos obrigadão. nessa? Valeu, valeu. Valeu, até mais. Agora, se você contato com o computador, Luiz, tá aí? Alguém me escuta? Luiz, eu não estou te escutando.